Muito boa tarde, amigos espectadores e web espectadores do programa Opinião e Debate aqui da Infinity TV. Hoje ao meu lado aqui um convidado muito especial. Trata-se de Fábio Magalhães da Silva, coordenador do Grupo de Amor Exigente de Serra Negra. Temos também nos bastidores Carlos Henrique, o âncora do nosso programa Brasil na Pauta, e também Carlos Alberto Salomão, Chicão. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos. Tudo bem? Como é que se trata, do que se trata o Grupo Amor Exigente? Tá. O Amor Exigente, ele é um grupo de autoajuda e ajuda mútua. Nós trabalhamos única e exclusivamente com pessoas com muito boa vontade, é um trabalho voluntariado, que ajuda através de 12 princípios, que nós trabalhamos um princípio a cada mês, certo, a fazer com que as famílias aprendam a lidar com os filhos que têm problema com álcool, com droga, problemas de comportamento. E durante esses 12 meses, esses 12 princípios, as famílias têm a oportunidade de mudar algumas atitudes em relação aos filhos, ou à mulher, ou ao marido, que tem algum tipo de problema que nós costumamos colocar como problemas de comportamento, que acabam indo ao uso de álcool, de droga e de uma série de outros. E o grupo então não foca, por exemplo, o usuário de drogas, o alcoólatra, ele foca a família em torno dele, né? O nosso trabalho, embora nós tenhamos grupos dentro do Amor Exigente voltados a dependentes químicos, o nosso grupo específico aqui em Serra Negra, a gente procura trabalhar muito o lado da família, de como a família deve agir com o filho que tem problema com droga, com álcool. Embora, mesmo assim, nós temos algumas pessoas que participam, que têm o problema também. E como é um trabalho assim, de autoajuda e de mudança de comportamento, eu acredito que seja para todos. Claro. Não é? Porque a pessoa mudando a si própria, ela muda tudo que está à sua volta. A gente sempre fala que começa por nós mesmos. Não adianta a gente querer mudar o filho, mudar a mulher, mudar o marido, se nós não nos mudamos. Não adianta mudar o mundo se a gente não se mudar, não fizer a nossa parte. Fábio, a gente estava conversando aqui nos bastidores, geralmente, assim, um coordenador do AA, do NA, ele foi um ex-alcoólatra, ou ex-dependente, que a gente sabe que não existe ex-dependente, A pessoa é dependente, alcoólatra pro resto da vida. Você teve uma experiência dessa, Que você Eu sou dependente químico, que estou em recuperação há 14 anos e vou continuar, enquanto estiver vivo, vou continuar com a minha recuperação, porque a doença não tem cura, ela existe um determinado momento da vida onde você percebe que a vida não deu certo, que existiram muito mais problemas do que situações boas na vida, e num determinado momento a gente vê que está errado e tenta corrigir. Eu estou há 14 anos lutando com a minha recuperação. Não consegui ainda o meu objetivo, mas só por hoje eu estou conseguindo viver um dia de cada vez. E onde funciona o grupo aqui em Serra Negra? Nosso grupo, ele funciona na rua Allan Kardec, número 33, no Centro Espírita Joana d'Arc. Eu até gostaria de dizer, porque tem muita gente que fala, mas é um grupo religioso. Não é um grupo religioso. Nós estamos lá porque eles nos cederam um espaço, e é um espaço bem amplo, tem várias salas onde nós podemos trabalhar na segunda parte da nossa reunião a partilha de sentimentos. Nós somos um grupo pluralista, todas as religiões são muito bem-vindas e nós respeitamos a religião de cada um dos integrantes, daqueles que estão participando. Entendeu? E são praticadas ações individuais, ou seja, uma pessoa que quer manter a discrição, ela conversar com algum membro do grupo em separado, assim, ela não querer abrir o problema dela para todos? Nós respeitamos o livre-arbítrio e o silêncio também de todos que participam. Entendeu? Quando a pessoa vai pela primeira vez, sou eu que atendo, a gente tem uma conversa para colocar aonde o Amor Exigente
pode ajudá-los. Claro, quais são as diretrizes Exatamente. do grupo. E a partir da segunda reunião, a gente encaminha as pessoas para as subsalas, aonde elas vão começar a perceber que elas não estão sozinhas. Entendeu? Nós temos... porque é assim, a pessoa, a princípio, ela tem medo, ela tem vergonha, ela acha assim, poxa, na minha família não, na família do outro pode ter um problema, mas na minha não. É muito difícil para a família aceitar que dentro dela tem um problema relacionado às drogas, relacionado ao álcool. Do mesmo jeito que o dependente químico, ele se auto-engana, dizendo que ele pode beber mais um golinho. A família também tapa, A família também se auto-engana. Então, se eles não quiserem falar, nós respeitamos o silêncio. Mas com o passar do tempo não tem como, eles acabam conversando, colocando sentimentos para fora, acaba percebendo no comentário do outro que está dentro da sala, aquilo que pode ser bom para a vida dele. Cara, e acaba adquirindo segurança dentro do grupo, né? É autoajuda. Né? Nós não temos médicos, psicólogos, dirigentes espirituais. É isso que eu ia perguntar para você. Não tem um grupo de profissionais ali, né? É tudo pessoas que passaram pelo mesmo problema, talvez. Exatamente. Nós até, assim, tem alguns grupos, né, de amor exigente que tem alguns psicólogos que fazem parte, só que é sempre bom lembrar assim, é um trabalho voluntário, não é? Ninguém está ali para ganhar nada, para tirar nada de ninguém, a não ser ajudá-los, né? Então, mas assim, o fundamental e o que dá certo e o que tem dado certo muito é assim, a autoajuda. Eu passei por um problema, meus pais passaram por um problema, superaram ou estão conseguindo superar esse problema, e a partir daí, das orientações que a gente tem dentro do amor exigente, a gente passa a olhar para o outro e falar assim, olha, você quer ajuda? Dá para fazer alguma coisa, entendeu? Pode contar com a gente, você não está mais sozinho. Isso é muito legal, sabe? Muito bacana. Antes de a gente continuar nosso papo, queria os comentários aqui de Carlos Alberto Salomão, Carlos Henrique. Fiquem à vontade para fazer perguntas para o nosso convidado. Boa tarde, Chicão. Boa tarde, Roger. Boa tarde ao Fábio, ao Carlos Henrique, aos nossos web espectadores. É um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, o Fábio, né? A gente costuma dizer que esse é um canal democrático, aqui as pessoas vêm para expor suas ideias e os seus projetos, podemos colocar assim. Eu acho que um dos mais belos projetos, né, que a pessoa pode ter é o projeto para si próprio, como você falou, se conhecer, conhecer a si próprio e poder se retificar, podemos colocar assim, assumindo um erro, né? E eu acho que a partir daí, e essa ajuda coletiva que esses grupos tentam aí, né? A gente vê muita semelhança entre eles, né? A gente vê muito assim, quase que a mesma doutrina. Então eu acho que você está de parabéns, eu acho que o trabalho é por aí realmente. A gente tem que tentar um ajudar o outro para a gente chegar aí, né, a ter uma sociedade melhor, e esse eu acho que é o desejo da maioria da população. E lá vocês recebem qualquer tipo de viciado, seja de droga, de álcool, ou alguma outra moléstia que o ser humano possa ter? Olha, a gente está aberto para receber toda e qualquer pessoa que queira mudar de vida, na realidade. Nós temos pessoas, famílias com problemas com álcool, com droga. Nós temos famílias com problema de depressão, que também participam. E por que isso? Nós trabalhamos 12 princípios, como eu havia dito. E esses princípios servem para quê? Para que a gente se conheça, conheça os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, e através desse autoconhecimento a gente possa fazer alguma coisa em prol de nós mesmos. Não é? Isso não é ser egoísta, isso não é, muito pelo contrário. A partir do momento em que eu me sinto e que eu me torno uma pessoa melhor, eu passo isso para todas as pessoas que estão à minha volta. Então, por exemplo, quando a gente percebe uma pessoa com uma tolerância muito baixa a frustrações, uma autoestima muito baixa, um problema psicológico muito enraizado, a gente acaba
colocando metas para essa pessoa. Por quê? Porque essas metas fazem com que o indivíduo pare de ficar só reclamando, colocando a culpa dos problemas da sua própria vida na mão dos outros, e passa a modificar a sua vida. Passa a cada meta que ele conclui, a autoestima eleva. Ele se sente melhor. Então isso serve para todos. Para quem tem depressão, para quem tem problema com alcoolismo, com drogas. Porque na realidade o ser humano, hoje em dia, ele está precisando... na realidade ele não está precisando de ninguém que aponte os seus defeitos. Exatamente. Mas que mostre para ele que ele é capaz de vencer a si próprio. E a maior dificuldade para um ser humano é vencer a si próprio. Vencer as suas dificuldades, as suas limitações. Você falou que vocês prestam atendimento a pessoas com problema com droga, álcool, depressão. Qual a droga que tem mais dissidência no grupo ali? O álcool ainda é o principal problema? A estatística não é só do nosso grupo, a estatística é mundial. O álcool é a pior droga que pode existir. E é a que abre a porta realmente para as outras, não é? Ela abre a porta de várias formas, né? Se você parar para pensar, nós vivemos numa sociedade, desculpa a expressão na palavra, mas hipócrita. Com porque certeza. A mesma sociedade que hoje te convida a tomar uma dose de bebida alcoólica, ela vai te julgar se... Exatamente. Amanhã, se você se tiver a predisposição ao uso de álcool e droga e se tornar um dependente químico, e vamos colocar de uma forma pejorativa, né? Um pingaiada. Essa mesma sociedade que um dia te ofereceu um copo de bebida alcoólica é a mesma que vai te julgar. Vai te recriminar. Que vai te recriminar. E não existe nada pior. E para mim, na minha opinião pessoal, e acredito que dá de muitos que participam de grupos de apoio, o álcool e as drogas para mim é a mesma coisa. A única diferença ainda é que um pode e o outro não pode. Não é? Porque no mais, que diferença tem? Você está andando na rua e vê um usuário de crack totalmente arrebentado, com a vida totalmente destruída, pedindo dinheiro ou roubando para conseguir condições para manter o seu vício. Que diferença tem esse indivíduo de um indivíduo que está caído na porta de um bar pedindo mais um gole de pinho? Não tem diferença nenhuma. Não tem mesmo. Não é? O nosso país é um pouco hipócrita mesmo, né? Mas eu acho que não é só no nosso país, é no mundo inteiro, né? Você falou que quanto tempo você participa do Amor Exigente? Eu estou no Amor Exigente há 14 anos. Nesses 14 anos, Fábio, você vê uma frequência, que a faixa etária está diminuindo cada vez mais, um problema de droga, de álcool? Está diminuindo cada vez mais. Eu moro em Monte Alegre, né? E esses dias eu fui convidado aí no bairro da Mostarda para falar numa escola onde tinha um menino de 9 anos com um problema seríssimo, envolvido com crack, um problema muito sério. E o menino pedindo ajuda. Poxa, como que faz para ajudar um menino de 9 anos, sendo que ele está dentro de uma família... Se ele está pedindo ajuda, é porque até ele tem a própria consciência que já chegou no fundo do poço. Exatamente, com 9 anos de idade. Imagina o que pode ser isso na cabeça de uma criança. Agora, qual que é o nosso trabalho específico? Como que eu posso mudar? Eu até pego esse menino, a gente encaminha esse menino para uma comunidade terapêutica, onde ele vai ficar lá um determinado período, vai fazer um tratamento, para conseguir se manter, quando ele sair de lá, longe das drogas. Isso é o mais fácil que tem. Agora, ele sai do tratamento, ele volta para a casa dele. Continua a mesma coisa, os mesmos problemas, a mesma ociosidade. O pai e a mãe se engalfinhando, problemas de álcool, problemas de relacionamento, problemas de agressão física, verbal, falta de respeito, falta de valores morais, éticos e espirituais. Perdemos de novo esse menino. Ou seja, foi tempo, além de perder o menino, perdeu o tempo que foi usado. Sem dúvida. Então,
Por isso que a gente sempre fala mesmo, não adianta você querer mudar o outro. Não adianta você que é pai, você que é mãe, você querer mudar o teu filho. Você não vai mudar ele. Você vai mudar a si próprio. Ah, Fábio, mas eu não tenho problema com álcool. Eu bebo socialmente a minha cervejinha lá, ou enfim, a minha bebida alcoólica de preferência, mas eu não tenho problema nenhum. Tudo bem, você não tem problemas. Você tem um filho que tem problema. Você não o ama. Você não bate no peito dizendo assim, eu amo meu filho, eu amo a minha família e por eles eu faço tudo que precisar. Então para de beber. Então para de dar maus exemplos. Para de falar que você não, para o seu filho não mentir e você fica dando maus exemplos de mentira na frente dele. Para de dizer para o teu filho assim, olha, não agrida o outro se ele vê constantemente o pai agredindo a mãe ou a mãe agredindo o pai. Sabe, não adianta. Os nossos super-heróis sempre serão os nossos pais. Com certeza. Entendeu? Os super-heróis e os espelhos, né? E os da espelhos, gente, que sem são... dúvida. Carlos Henrique, boa tarde. Alguma pergunta, algum comentário para o nosso convidado? Fique à vontade. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Chicão. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Primeiro, Fábio, eu gostaria de cumprimentá-lo pelo trabalho e pela coragem. A grande dificuldade do dependente químico, eu entendo, em princípio, é assumir a dependência. Depois que ele assume a dependência, aí sim ele pode ser ajudado. Muitas pessoas são dependentes químicas e, por consequência, transformam as famílias também. Sem dúvida. Não dependentes, mas, congruentemente, elas participam e fazem parte desse universo. E eu entendo que isso é uma grande dificuldade, porque muitas vezes o dependente assume a sua situação e a família não. Sem dúvida. A primeira pergunta, como é que vocês lidam com isso, quando o dependente assume e a família não? Né? E uma outra pergunta, você mais ou menos que respondeu, né? É sobre a criança, o jovem, né? Que hoje, muito cedo, começa com a dependência. Inclusive o Dr. Carlos Eduardo Juiz aqui na Infinity TV esclareceu a droga lícita. Ela só é lícita, o álcool, né, que é a droga que a gente considera forte também, para maiores de idade. Sem dúvida. Porque para o menor ela continua sendo ilícita. Né? Como é que vocês lidam com isso? Bom, primeira pergunta, a família, ela é fundamental e sempre será, embora os valores muitas vezes estejam sendo trocados, né? A gente costuma dizer dentro do Amor Exigente assim, que o mundo realmente mudou, as pessoas mudaram, a tecnologia, né, o programa de vocês, a tecnologia está avançada, está tudo mais fácil na realidade. Só que caráter não muda, respeito não muda, valores não mudam. Então não tem como eu querer educar um filho sem eu ter valores. Parte do princípio da família mudar os seus conceitos. Ou até não é mudar, é voltar um pouco no tempo e pensar, muitas vezes como os pais pensavam. Não existia aquela época em que o pai olhava para você e só de olhar você já sabia o seu lugar? Você não avançava? O que é isso? É limite. E o que falta hoje? Limite. É fácil tirar um filho das drogas. O mais fácil que existe é fazer o filho parar de usar droga. Agora, o difícil é mantê-lo longe das drogas. Por que é difícil? Porque para mim mantê-lo longe das drogas, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar todo o meu conceito familiar. Eu preciso primeiro tratá-lo como um doente e como doente ter com ele todo o zelo e todo o cuidado que qualquer um tem com qualquer doente da família, independente se é dependência química, se é outro tipo de doença, não é? Isso independe da doença. O problema causado pela dependência química é o seguinte: a família, ela adoece junto.
ela acaba tendo os mesmos comportamentos que o filho. Como eu estava te dizendo, o filho se auto-engana dizendo assim, eu posso usar mais uma vez que não vai dar nada. A família se auto-engana dizendo assim, o meu filho não tem problema com droga. O filho mente para si próprio, a família mente para si própria. Não quer enxergar, por mais evidente que esteja o problema, por mais assim, as claras, na cara, ela não quer enxergar, porque dói. Eu sou filho de uma mãe codependente há mais de 30 anos. Meu pai era alcoólatra. Meu pai faleceu por causa do álcool. Depois de um determinado tempo, e antes dele falecer, eu já estava envolvido com as drogas. Vivi mais 14 anos. Então você pensa assim, uma mãe. Qual que é o sentimento da mãe por um filho? É o melhor possível. Claro. Ela ama incondicionalmente. Ela ama até demais. Sente orgulho, né? O orgulho deixa esconder um pouco os Exatamente. problemas. Só que é o seguinte, amor demais também faz mal, prejudica. Então, teve eu me lembro, num grupo de uma outra cidade onde eu coordenava, de São João da Boa Vista, eu estava encaminhando o filho para um tratamento. E os pais diziam assim, Fábio, mas eu não vou conseguir ficar longe do meu filho. São 8 meses, será que eu consigo? Eu não consigo, eu não vou deixar ele ir. E eu fui obrigado a ser um pouco duro com essa mãe. Eu falei, deixa de ser egoísta. O seu filho já foi embora. O que está na sua frente aqui é carne e osso. Exatamente. O teu filho de verdade já A era. essência dele já não existia Então mais. deixa de ser egoísta e olha para o teu filho como se ele estivesse indo fazer um tratamento e ele precisa desse tratamento. Então, a família é fundamental, sabe, Carlos? A família é muito importante, não só na recuperação da família, do dependente químico, mas principalmente na prevenção. E esse trabalho da prevenção é o trabalho que eu mais gosto de fazer. Prevenção é chegar antes. É não permitir que os teus maus comportamentos passem para os seus filhos. Estou falando o seu, mas é modo de dizer. É não permitir que um mau comportamento passe para o filho. É realmente ser exemplo. Agora, você me fez outra pergunta e eu esqueci. Por favor, se você puder me lembrar. Eu agradeço, a primeira resposta foi espetacular. A segunda pergunta era sobre no jovem, muito jovem, já assim, entre infância e adolescência, que eles já estão buscando o uso do álcool, né? Que na verdade a droga é ilícita, Sim. segundo o juiz de menores, é ilícita para menores de 18 anos. Né? Como é que vocês lidam com isso? Porque eventualmente você pode prevenir. Porém, quando o fato está ali, concreto, né? A doença já atingiu o infante, né? O adolescente, como vocês lidam com isso? Primeiro, a gente encaminha essa família que tem esse problema para o Conselho Tutelar, porque aí não cabe a nós nenhum tipo de procedimento, até mesmo porque nós não temos autonomia para isso. Nós temos órgãos responsáveis que tratam do caso. Então, quando a família chega para a gente imediatamente tenta encaminhá-los para o Conselho Tutelar, e aí, através do Conselho Tutelar, eles têm uma série de medidas onde vão poder ajudar a criança. A família, nós temos hoje uma parceria com o CREAS, aqui de Serra Negra, e o que está sendo feito? Os problemas relacionados a álcool, a droga, eles estão encaminhando as famílias para nós. Dentro do nosso grupo, a gente procura orientar da melhor forma possível de como eles devem se proceder daqui para frente com essa criança. Não é? É fácil dizer para você que não é fácil, é muito difícil, porque
uma criança de 9 anos, ela ainda não tem personalidade formada. Por não ter a personalidade formada, recebe muita influência. Recebe né, muita influência. E as influências, elas são sempre externas. Porque assim, vamos pegar uma menina. Uma menina, ela cresce, ela é toda bonitinha, a família enfeita, ela vai chegando na adolescência, ela vai criando o corpo, ela vai ficando cada vez mais bonita, cada vez mais produzida, né? A família sempre bajulando, que belezinha, que menina bonita, papapá. E ela cresce com uma autoestima elevada. Se você pegar um menino, geralmente é assim. Quando ele entra na adolescência, ele tem a mão e o pé grande. Né? Ele é zoado na rua. Ele é zoado na família, principalmente. E aí eu vou entrar no bullying. Certo? Escola, né? Ele começa assim. O pai começa a brincar, começa a exigir, começa a cobrar, e ao mesmo tempo ele não está fazendo a sua parte em dar exemplo. Ele trabalha, ele põe o dinheiro em casa, ele tem as atribuições dele que ele faz. Mas por outro lado, ele exige sem fazer a parte dele de pai, de dar apoio psicológico, de fazer o menino crescer, evoluir. Então ele cresce e sempre dentro da família ele é tirado de uma certa forma, tirado sarro. Está crescendo só a mão, está crescendo só o pé, trabalhar que é bom nada. Ele cresce estigmatizado, né? Sim. Aí ele sai na rua com 13 anos, não vamos colocar com 9 não, ele começa com 13 anos, ele começa a ter na rua pessoas que o valorizam. Você é brother, você é meu amigo, vamos fumar um junto, vamos beber um junto, vamos tomar uma garrafa de uísque, de pinga, de cerveja, vamos junto para balada. Quais começam a ser as referências? Aqueles que na cabeça deles são os amigos. São as pessoas que entre aspas, o elevam, eleva a autoestima dele, que o coloca para cima. Não é? Só que com o passar do tempo, a gente percebe que o que acontece? Esses amigos se afastam. Por quê? Porque ele entra nas drogas, ele entra de cabeça, ele entra e se arrebenta, entendeu? E eu sempre costumo dizer dentro do Amor Exigente que é o seguinte: você não tem que ser amigo do teu filho. Amigo, ele tem demais na rua. Você tem que ser pai do teu filho. Claro. Entendeu? Se amanhã o teu filho tiver mergulhado num rio, correndo, descendo uma correnteza, morrendo afogado, não vai ser o amigo dele que vai pular lá para salvar ele. Vai ser você, que é pai, que vai pular para salvá-lo do rio. Se amanhã o teu filho precisar de um rim, não vai ser o amigo dele que vai doar um rim para ele. Vai ser você, que é pai dele, que vai doar o rim para ele. Então ele não pode nunca, um filho nunca pode olhar por um pai apenas e tão somente como se ele fosse o amigo. Porque pai é muito mais do que isso. Pai dá vida para o filho, não é? Isso aí. Antes de a gente continuar com o nosso papo, vou pedir para o Chicão chamar o intervalo. O programa Opinião e Debate volta daqui a 3 minutinhos. Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você vai comprar,
lembre-se do preço. Mais importante do que como sua marca vai ser mostrada é onde ela irá ser mostrada. A interatividade e a massividade da internet possibilitam que sua marca viaje pelo mundo inteiro, indo de encontro com universos sem limites, onde milhões de pessoas estão conectadas esperando para ver o que você tem a oferecer. E você, vai continuar fora desta? Entre em contato conosco e confira nossos preços. É muito mais barato do que você imagina. Não viva do passado. Anuncie na Infinity TV. Amigão, será que você consegue ajudar? Opa! Pode ajudar aqui, cara? Mais um aqui que o negócio tá feio. Opa! Com dois estava fraco. Eu achei que o senhor estava malhando aí. Não tem um esforço para fazer um negócio? Ah, fica aí sozinho então. Pô. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Concorra a um final de semana em Ubatuba, com direito a acompanhante e café da manhã. Participe da nossa promoção Eu Assisto a Infinity TV. Entre em nosso site, clique na aba Contatos, preencha com seus dados e no corpo Mensagem digite: quero participar da promoção Eu Assisto a Infinity TV. Aí é só clicar em enviar. Pronto, você já está concorrendo. Sorteio dia 30 de agosto, ao vivo, durante o programa Opinião e Debate. Oferecimento, revista Guia do Turista e Hotel Vila de Capri. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Estamos de volta com o programa Opinião e Debate aqui da Infinity TV. Hoje ao meu lado, Fábio Magalhães da Silva, coordenador do Grupo de Amor Exigente aqui de Serra Negra. Fábio, a gente estava conversando aqui no intervalo sobre a doença, que é a dependência química, né? Uhum. Que muita gente não se dá conta que é uma doença, né? Eu gostaria que você falasse sobre. A dependência química é a doença mais democrática que eu já conheci na minha vida. Não escolhe credo. Ela não escolhe nada. Ela não escolhe raça, identidade sexual, crença, religião. Ela não escolhe nada. Se a pessoa ela nasce com a predisposição ao uso de álcool e de drogas, fatalmente vai chegar um determinado momento, um período da vida dela, aonde ela vai sofrer as consequências. Então é assim, eu não sou médico, mas eu estudei muito e continuo estudando, porque na realidade eu estou estudando a minha doença. Claro. Não é? E é através disso, desses conceitos que eu tenho, que eu consigo me manter sóbrio. A dependência química ela é caracterizada em 3 níveis: físico, mental e espiritual. Qual que é a doença física? Como que é a doença física? Né? O indivíduo ele nasce com a falta de uma enzima no fígado que faz o trabalho de metabolizar o álcool e as drogas. E nas células, quando ele nasce, ele vem gravado
que ele é dependente químico. Então, por que leva um tempo, né? Todo mundo, a gente está conversando, falando disso, de repente, de uma hora para outra ele perdeu o domínio da vida. O que é isso? O álcool, ele leva em torno de 8 anos para intoxicar totalmente o organismo. As drogas, dependendo da droga, por exemplo, o crack, ele em 3 meses, o indivíduo já está totalmente intoxicado. Então, o que é isso? Né? Ele começa hoje, lá na adolescência, a tomar bebida alcoólica. Aí ele bebe uma cerveja no final de semana. Aí, com o passar do tempo, ele vai trocando as amizades, ele vai se identificando melhor a partir do momento em que ele bebe, ele se solta. Aliás, eu vou te fazer uma pergunta agora. Quem tem mais possibilidade de vir a ser um dependente químico? Aquele indivíduo que é totalmente despojado, amigo de todo mundo, brincalhão, ou aquele que é tímido, retraído, que fica mais quietinho na dele? Sabe me dizer? Eu penso que deve ser o tímido, porque aí a partir do momento que ele faz o uso da bebida, ele se solta mais e isso vai fazer que ele se socializar, não sei. Os dois. Os dois. Porque o tímido acontece exatamente isso. Ele se solta e a partir do momento em que ele sente que quando ele usa o álcool ou as drogas, ele faz aquilo que careta ele não faria, vamos dizer assim, né? Ele entra de cabeça. Aquele que já é mais expansivo, mais comunicativo, que brinca, quando ele usa, ele fica mais ainda. Então ele sente aquela euforia, aquele prazer, e aquilo toma conta da vida dele e ele vai entrando de cabeça. Eu só queria fazer essa pergunta, porque a gente sempre faz isso dentro do grupo. Mas é assim, ele começa a beber hoje aos poucos. Por que nós dizemos que a dependência química é uma doença compulsiva, progressiva e de fins fatais? Por quê? Porque você bebe hoje, amanhã você bebe mais um pouco. Depois da manhã você usa droga. E aí vai indo. Chega uma hora em que você intoxica totalmente o organismo. O que acontece é o seguinte, leva-se muito tempo para isso acontecer. O nosso organismo é composto de trilhões de células que juntas fazem o nosso organismo. Então leva-se tempo para isso. Nesse meio tempo, você consegue beber, parar uma semana. Aí de repente você já está bebendo quinta, sexta e sábado. Aí de repente você já está bebendo quarta, quinta, sexta e sábado, porque quarta tem o futebol, no bar com os amigos. Aí de repente você vê que na segunda-feira você está sentindo um vazio muito grande, e aí você vai e bebe mais um pouco, e aí esse vazio, que na realidade é a falta de Deus, ele transfere para o álcool ou para as drogas. Aí chega num determinado momento da vida em que dá o despertar químico, que é onde todo o organismo se intoxica. Aí é onde ele perde o domínio da vida, onde o indivíduo que está no uso de droga, ele começa a roubar, ele começa a surgir todos os defeitos de caráter que estão dentro dele. Ou seja, ele perde todos os vínculos morais dele. Exatamente. Ele perde, é aí, porque que a gente vê muito na televisão hoje. Ele estava roubando para usar droga. Porque a doença está falando mais alto. Entendeu? Enquanto ele não tiver a consciência que ele é doente e que ele precisa ser tratado como um doente e não como um marginal, ele vai sempre continuar sendo um marginal até ele morrer ou ir preso. Né? Entendeu? Agora, essa é a doença física. Tem a doença espiritual, que é aonde se encontram todos os defeitos de caráter. A partir do momento em que a pessoa está no uso contínuo de álcool e droga, ela se auto-engana. O orgulho é exacerbado, o egoísmo é exacerbado, a mentira, ele vive na mentira, ele mente para si mesmo, ele se auto-engana, os valores morais vão por água abaixo. E ele vive como um bicho, de acordo com os seus instintos. Essa é a doença espiritual.
e a doença mental, que está relacionada ao prazer. Porque se eu disser para você aqui que droga não dá prazer, eu vou estar mentindo para você. Só que o dependente químico, o prazer demora, é muito pouco tempo de prazer. O que se passa daí para frente é uma insanidade. E o que é a insanidade? É cometer o mesmo erro, achando que uma hora o resultado vai ser diferente. A doença mental, ela está ligada extremamente ao prazer. E o que o dependente químico gosta de fazer? Só aquilo que dá prazer a ele. Se você convidar ele para jogar bola, talvez ele vá. Se você convidar ele para uma academia, não sei se ele vai. Mas se você convidá-lo a ir para uma festa, para uma balada, para uma casa de prostituição, ele vê que tem a possibilidade. Aonde a tomar uma bebida alcoólica, a usar droga, você está convidando ele para aquilo que ele gosta de fazer. E que ele não tem controle. Entendeu? Então, é uma doença difícil demais de ser tratada. Por quê? Porque se você não tratar esses 3 pilares da doença, você não recupera ninguém. Porque não adianta você tratar o físico e deixar o espiritual de lado. Claro, simplesmente se desintoxicar e a parte espiritual dele... Não. Se você não tiver Deus, se você não tiver um poder superior a quem se agarrar na hora em que você sentir falta da droga, você não consegue se manter sóbrio. Fábio, acho que temos uma pergunta aqui, é isso, Chicão? Não, o Fábio falou da parte clínica, né, da doença, no caso do alcoolismo, né, e ele me alertou para um fato que uma vez um médico falou para mim também, na questão do DNA, Fábio, né, que a gente vem codificado, né? Você falou que as células elas vão demorando para intoxicar, né? No caso do DNA, da formação genética da pessoa, isso também influencia? Você pode... Isso é geral, tá? Não é uma coisa... Toda família que tem um alcoólatra, fatalmente vai ter um dependente de droga. Pode ser um avô, o alcoólatra, o pai, ou um tio, ou alguém da família. Por que isso? Porque a dependência química é uma doença que passa de pai para filho, de avô para neto, não necessariamente uma sequência, mas que nem na minha família, nós somos em 4 irmãos, né? E eu fui sorteado a nascer com essa doença. Os outros não, os outros seguiram suas vidas, trabalham, têm as suas responsabilidades, têm as suas dificuldades, têm os seus problemas, mas o sorteado lá fui eu. O que é isso? Né? Dependência química é uma doença genética que passa de um para o outro. Né? E se você nasce com essa predisposição, você vai ter que aprender a conviver com ela. No meu caso, eu tive uma sorte muito grande na vida de ter uma pessoa da minha família, um tio, que pagou meu tratamento, que foi um tratamento caro, que me ajudou, que me deu trabalho, que me deu condições de me manter depois que eu terminei o meu tratamento longe das drogas, que me deu todo o apoio, mas o meu pai não teve. Meu pai faleceu por causa disso, não é? Então hoje, graças aos meios de comunicação, graças, infelizmente, até a muita dor de outras famílias, hoje as famílias de hoje em dia estão tendo muito mais condições de procurar ajuda do que foi há 14, há 20 anos atrás, não é? Mas com certeza é uma doença que passa, hereditária, que passa de um para o outro na família. Seguindo nessa linha, Roger, só pegando um gancho, me desculpa, Roger. Imagina. É o seguinte, ontem a gente disse que... Ontem, porque esse programa aqui está sendo gravado, né? O programa está sendo gravado dia 11 de agosto. Ontem teve aqui o Danilo Neto, lá coordenador do Reino. Ele disse o seguinte, que no âmbito da educação, não existem, por exemplo, pais e avós que sejam web designers, por exemplo, que é uma profissão nova, né? No meu avô era web designer e eu estou seguindo a carreira.
Seguindo nessa linha de raciocínio, o Fábio, o que vai ser tantas gerações futuras? Você falou, né? Provavelmente o avô era alcoólatra, hoje ele é um drogado. O que dizer das gerações futuras que com essas drogas novas, podemos colocar assim, o crack é uma droga nova, agora tem aí o oxi, o êxtase, essas drogas aí sintéticas, podemos colocar assim. O que vai ser dessas gerações futuras? Vão ser viciados em quê? Se seguir essa linha de raciocínio hereditária? Olha, eu quero ser otimista, tá? Embora a droga, ela nunca vai acabar, porque existem duas formas da gente encarar as coisas na vida, positivamente ou negativamente. Tem muita coisa que, principalmente na parte da medicina, que as drogas são importantíssimas. Por exemplo, se você tem câncer e você precisa tomar algum medicamento à base de morfina para aliviar a sua dor, você vai tomar. O que é a morfina? A base, o princípio da morfina é o mesmo da cocaína. Você vai fazer uma cirurgia no globo ocular, em que você precisa pingar um colírio, e esse colírio é a base de THC, que é o princípio ativo da maconha. Você vai ter que pingar. Agora, o que acontece é o seguinte: existe muito mais formas de se informar coisas negativas do que positivas. Certo? E eu sou otimista nisso, por quê? Porque as drogas não vão acabar. Isso esquece, é uma utopia achar que um dia as drogas irão acabar, porque elas não vão acabar. O que vai acontecer? É a minha esperança, né? De que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de levar uma mensagem não de droga, mas de recuperação, sabe? E não de recuperação apenas e tão somente do indivíduo que está usando droga ou que está usando álcool. Se você chegar para mim e fazer uma pergunta assim: Fábio, o que você acha que pode ser feito para reverter o quadro? Eu vou dizer para você que a única forma de se reverter esse quadro é revertendo a forma em que as famílias estão criando seus filhos. Não existe outra forma. Eu sou um dependente químico, trabalho com famílias há 14 anos. Eu escolhi trabalhar com famílias porque o que não fizeram para minha família, hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer para as outras famílias. E eu digo a eles sempre que se você não mudar como pai e como mãe, o seu filho não vai mudar. Bacana. Fábio, para a gente finalizar, como que uma família, uma pessoa que queira participar do programa, que está precisando de ajuda, está em dificuldades, pode entrar em contato com a entidade? Olha, nós temos as nossas reuniões todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, lá no Centro Joana d'Arc. Como eu disse para você, é um espaço que eles nos emprestam, e nós agradecemos muito a eles, muito mesmo, porque foi através deles que hoje nós podemos ter um grupo aí com uma média de 25 a 30 pessoas com uma frequência. Todas as semanas, todas as quintas-feiras, nós estamos lá, tanto eu como os outros voluntários estão participando, estão ajudando. Nós só gostaríamos muito de deixar assim uma mensagem assim: não desista do seu filho, sabe? Não abandona teu filho, não desista dele. Por pior que possa estar sendo a situação, por pior que possa estar sendo o problema, todos nós, queiramos ou não, estamos em processo de evolução espiritual. Exatamente. Todos nós, por pior que possamos estar nesse momento, nós um dia seremos pessoas melhores. E o amor exigente, ele está aí para mostrar para a gente que a gente é capaz, que a gente é capaz de vencer a si próprio, que a gente é capaz de melhorar a nossa própria vida, sabe? Que a gente é capaz, se a gente se permitir, a gente é capaz de ser muito melhor do que a gente imaginava que a gente podia ser. Só depende da gente, sabe? Ao invés de ficar esperando que alguém venha nos fazer feliz, por que a gente não começa?
a nós mesmos tentarmos ser felizes. É uma frase que eu sempre costumo dizer, assim, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém te traga flores, sabe? Porque tudo começa pela gente. É fácil vencer a dependência química? Não é, mas não é impossível. Tem vários companheiros nossos aí que estão lutando dia após dia, e hoje não só lutando para vencer as drogas e o álcool, porque isso é o mais fácil. Estão lutando para vencer os comportamentos, sabe? Os defeitos de caráter que ficam enraigados, sabe? Que são muito difíceis. Os preceitos morais, né? O homem velho, sabe? O homem velho. Esse homem velho que usava droga, que mentia, que roubava, que manipulava, que maltratava o pai e a mãe, que não valorizava o pai e a mãe, que não tinha limites. Esse homem um dia tem que deixar ele guardado e dar espaço para um novo homem, para uma outra pessoa que está dentro de si próprio, uma pessoa melhor, uma pessoa boa, uma pessoa que possa ajudar os outros, uma pessoa que possa ser um outro bom pai, não é? Dar outros exemplos, porque amanhã você vai ser pai. Não sei se você já é, não, ainda mas não. Um dia você vai ser pai. Deus e o que você quer para o seu filho? Você não quer o melhor para ele? Então faça de você o melhor para que ele olhe para você e veja que você... Começar a mudança por nós mesmos, né? Sem dúvida. Fábio, muito obrigado pela entrevista. O Infinity TV já disponibiliza aqui qualquer hora, qualquer divulgação que você queira dar. Bom, esperamos você para uma outra oportunidade aí, sempre esperando que a entidade cresça e ajude cada vez mais pessoas aí nessa caminhada. Só para terminar, nós temos um programa na Rede TV todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, que é o programa do Amor Exigente. Então, se alguém quiser, tiver a possibilidade de acessar, né, venha conhecer, que venha nos conhecer aqui em Serra Negra, porque nós estamos aqui, sabe? Venha nos conhecer, venha se dê a oportunidade. Claro. Tá ok? Tá Muito bom. obrigado. Obrigado, Fábio. Programa Opinião e Debate volta amanhã às 16 horas aqui na Infinity TV. Um abraço.